Olá, muito bom estar com vocês aqui novamente. Para quem não me conhece, sou Olavo Gonçalves e estou de volta aqui novamente para dar continuidade falando sobre este livro de Napoleão Hill, Hábito dos Milionários. E aí, você já adquiriu o seu livro? Já tem pegado alguns insights? Já tem aplicado-se a criar bons hábitos? Ou tem feito também uma análise dos hábitos que você já tem praticado, se isso tem sido positivo ou negativo, para que você, se positivo, para que você possa corrigir. Perdão, se negativo, que você possa corrigir. Se positivo, que você possa potencializá-lo ele, para que ele possa te trazer mais resultados. Então hoje quero falar com vocês aqui da fé aplicada e história de fé aplicada. E hoje o meu cenário aqui está nesse jardim aqui. Eu estou no hospital, estou acompanhando minha mãe que faz hemodiálise. Então, 3 vezes por semana ela vem aqui fazer esse processo. E nós, os filhos, somos 7 filhos e sempre acompanhamos, um dos filhos acompanha ela. E hoje é meu dia de estar aqui acompanhando minha querida mamãe, que está ali dentro, ali na maca, fazendo esse processo de hemodiálise. E estamos aqui aproveitando esse cenário, meu cenário é onde eu estiver, e eu faço isso até com um propósito, porque muitos de vocês têm uma mensagem que está presa aí dentro do seu coração, e você fica esperando um momento, você fica esperando um cenário, e eu quero dizer, não faça isso, não procrastine mais, comece a falar a sua mensagem que está dentro do coração. Tem muitas pessoas precisando da sua mensagem, que você resgate ela. Então eu estou aqui transbordando no seu coração, estou aqui para que você possa crescer em bons hábitos e você venha ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tenha hábitos positivos e não hábitos negativos. Então, falando de fé, a fé aplicada, o que é a fé? A fé é algo que move o coração, a mente, a alma de um homem, de uma mulher, em busca de um objetivo que ele seja concretizado, que ele venha aparecer, que ele venha se formar na sua frente. Então, para a base, num texto a falar como isso, nada mais melhor, ou a palavra firme que nós podemos usar, em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, que ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, as coisas que não vêm, mas é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha que palavra poderosa sobre a fé. É um firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas esperam. Ou seja, eu estou aguardando, não vi com os meus olhos, mas eu tenho certeza absoluta que ela vai chegar até mim ou levar isso até alguém. Então isso é fé, é uma fé. E estamos falando aqui de uma fé sobrenatural. Nós estamos falando aqui da fé comum, né? Aquela fé que todo mundo tem. Amanhã eu vou trabalhar, daqui a pouco eu vou dormir. Essa é a fé comum. Mas estamos falando aqui de uma fé em um objetivo definido. Então é isso que nós precisamos ter em mente e potencializar ela, ter o hábito de ter uma fé definida, definir um objetivo e colocar isso sobre fé, realmente ter essa mensagem dentro do seu coração, essa paixão pelo aquilo que você definiu. Então, a fé, e tem até um insight legal aqui no livro que eu vou ler para vocês, que diz assim, ó, aqui estão alguns fatores que entram no desenvolvimento dessa coisa chamada fé. Para começar, comece com um propósito definido, fixando sua mente em algum objetivo ou algo que você deseja conquistar e desenvolver. Por trás desse objetivo, um desejo ardente. Um desejo ardente é algo muito diferente de esperança ou vontade. Então, o que é um desejo ardente? Ele continua aqui nos insights, aqui também, Napoleão Hill, trazendo sobre esse ponto. Um desejo ardente é algo tão firmemente definido em sua mente que você o leva para a cama à noite, acorda de manhã, acorda no meio da noite por ele, provavelmente
fala dele, pensa nele, come com ele, dorme com ele e se agarra a ele. Olha, escuta essa aqui agora, hein, ó. E ele, mais tarde, se agarra a você. E aí, você já tem um objetivo definido, baseado em fé? Não é simplesmente uma esperança, não é simplesmente esperando algo tão simples, mas é até algo ardente dentro de você, que você se agarra a todo momento, se acorda pela noite pensando nisso, ou seja, é algo que você já trouxe na sua mente. Então, fé é algo extraordinário que faz com que os seus objetivos venham se concretizar. Então, você que tem um objetivo definido, coloque isso na base da fé e prossiga ele, siga ele, ele vai depois se agarrar em você muito forte para que você possa realizar aquilo que você tanto almeja. Veja bem, e como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso montando também uma mente mastermind. Então tome cuidado com quem você vai fazer uma mente mastermind. Eu já tenho uma mente mastermind formada. Uma mente mastermind, ele pode ser formado de duas pessoas ou mais, né? Ou mais pessoas. Eu já tenho uma mente formada com uma pessoa. Então não é muito fácil formar uma mente mastermind, porque essas pessoas têm que estar no mesmo objetivo, no mesmo propósito, alinhado nesse mesmo objetivo de fé. Ver aquilo que você também está vendo, percebe? Então, tome muito cuidado com quem você vai falar. Mas quem é? Isso eu não posso falar para você. É uma mente mastermind, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E você vai trabalhando até que você consegue alguém conectar-se com esse propósito definido. E assim, aí você compartilha essas coisas tão maravilhosas que é a fé. Traz até a sua mente e você já vê elas acontecendo. Tá certo? Olha, Abraão, ele é considerado como pai da fé. Por que esse homem é considerado como pai da fé? Porque esse homem creu. Ele creu em algo, diz o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, que ele creu em uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. E ele assim, ele prosseguia caminhando em busca dessa cidade, que diz que ele não construiu palácios, não construiu casa, mas sim morou em tendas, porque a sua esperança estava convicta em chegar nessa grande cidade. E assim os seus descendentes também fizeram o mesmo. Os seus descendentes, Isaac e Jacó, também moraram em tendas, sempre peregrinos, porque sabiam para onde estavam indo. Eles montaram a mente mastermind dentro dos seus descendentes. Eles prosseguiram nessa caminhada de fé, por isso ele é considerado o pai da fé. Ele creu e tinha isso convicto na sua mente, e assim ele vivia crendo nessa promessa extraordinária. Então, o exemplo grandioso que nós podemos até falar aqui, eu vou trazer para vocês, é do mestre dos mestres, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vem para falar de um reino, e ele tem essa convicção segura que o Pai lhe enviou para implantar esse reino. Mas agora você imagina que ele começa a convidar pessoas para montar também essa mente mastermind, essa mente que vai trabalhar junto. E ele chama quem? Ele chama grandes nomes? Não. Ele chamou simples pessoas para que essas pessoas crescem nessa mensagem. Um belo dia, quando ele está à beira do mar, que é onde tem algumas pessoas pescando, e ele chama esses 3 homens e diz: olha, a partir de agora, deixe essas redes aí, e vocês a partir de agora não vão pescar mais peixe, vocês vão pescar homens, mulheres, incendiar corações de pessoas. Para quê? Para montar um reino, porque chegou o reino. Agora você imagina quem que está falando lá nesse momento. Está falando é um homem simples, um carpinteiro. Você já imaginou um carpinteiro falando que chegou-se um reino que vai ter o domínio de tudo? E você acreditaria? Como que você sentiria nesse momento? Pois aqueles homens acreditaram. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer que esses homens não tinham muita leitura, eles eram indoutos, não eram pessoas de grande formação acadêmica. Essa palavra diz que eles não eram indoutos, não eram pessoas de formação acadêmica, mas eles creram. Por que que nós muitas vezes precisamos buscar pessoas, e Jesus dizia que eles têm que deixar, rasgar-se para seguir a ele, porque precisa acreditar nessa mensagem que ele estava pregando.
E o certo é que isso incendiou o coração daqueles homens. Depois já estavam com 12, depois de 12 nós vamos encontrar 70, e depois desses 70 nós vamos encontrar o número de 5.000. E agora, deixa eu dizer uma coisa para você, dá para contar o número de pessoas no mundo hoje que segue esse mestre? Esse é um propósito definido, em que as pessoas veem e acreditam e seguem com um objetivo definido, e assim faz com que isso venha se concretizar. Então essa é uma história que eu estou contando para vocês de uma fé aplicada. Quando você aplica aquilo que você estava na fé, estava só na sua mente, mas isso foi aplicado e veio se concretizar. O cristianismo é o maior reino que existe na face da terra. As pessoas morrem por ele, as pessoas fazem tanta coisa por ele. E hoje muitas pessoas procuram muito essa questão de cristianismo, de ser um crente, outros faz música para ganhar dinheiro. Então tem tanta coisa envolvida aí. Por quê? Porque depois que isso tomou conta e virou algo poderoso. Mas lá no início não foi assim. Lá no início foi simples homens simples falando desse reino. Então olha aí, uma fé aplicada, uma fé definida, porque estava vendo. E ele colocou isso no coração daquelas pessoas e eles também creram nisso. E você? Como é que está seu coração? Você tem algum objetivo definido que você arde dentro do seu coração e que você já viu? Você já desenhou isso? Você já definiu claramente e está seguindo esse objetivo definido? Então é isso que você precisa definir, se não definiu ainda. Viver uma experiência de fé, uma experiência de fé. Você tem uma experiência de fé ou você vive só nessa fé comum? Você tem um objetivo, um propósito a seguir? O Criador te criou não simplesmente para ser uma pessoa ambulante. Não, você precisa ter um propósito. Você tem uma missão a cumprir. Então, cumpra essa missão através da fé. Olha, o Napoleão Hill vai falar muito de Thomas Edison. Thomas Edison, ele definiu no seu coração que ele traria ao mundo uma lâmpada elétrica, né? Você acende sua lâmpada aí hoje, um conforto extraordinário à noite, tudo claro na sua casa, nas cidades, e aí maravilhoso né? Mas esse Thomas Edison, ele errou por 10.000 vezes, mas ele tinha visto aquela lâmpada e ele seguia esta definição do que ele tinha visto. E muitas vezes vai vir por coisa simples, você vai aplicar isso. Um belo dia, quando ele vai em uma caeira de tijolos, e quando ele percebe que aqueles tijolos são colocados a lenha, de tijolo não, perdão, de carvão, e aí quando ele vê que como que formava o carvão, e aí cobria-se o carvão pegando fogo, e de repente quando cobre isso, aquele oxigênio, tudo era consumido. Depois de consumir a madeira não se queimava, virava o carvão, mas tirava-se o oxigênio. Por exemplo, se continuasse colocando combustão, aquela madeira continuaria sem ser consumida. E aí, acendeu a luz. Foi isso que eu vi. E ele leva para o seu laboratório, ele tira o oxigênio, aplica a energia elétrica e aí nasceu a luz elétrica. Hoje nós estamos vivendo um mundo aí das LEDs, né? Mas tudo bem assim, alguém que definiu, viu e não desistiu. Por que você já desistiu do objetivo que você definiu? Não, tenha fé nisso, tenha uma fé definida, aplicada, que você vê isso na sua frente. Você precisa trazer isso, você precisa mentalizar isso e trazer isso concretizado. Como eu disse lá, Hebreus, é um firme fundamento das coisas que se esperam e que não vem, não está na sua frente, mas é firme. Você já está percebendo aquilo. Então, você precisa ter uma experiência de fé inabalável. Uma experiência de fé aplicada e depois trazer isso na história, para que isso venha trazer benefícios para as pessoas. Então, fica aí o grande desafio para você que realmente quer ver algo diferente, use pela fé. Na fé você vai encontrar muitos obstáculos que vão tentar desanimar você, Por isso que nós temos muito cuidado e eliminar os pensamentos negativos, pessoas negativas. Não ande com essas pessoas, tire isso perto de você para que não venha esfriar a sua fé, senão ela vai prolongar que essa
que esse algo venha a acontecer. Então você tem que tomar alguns cuidados, tem esse hábito de afastar-se das coisas negativas e sim sempre buscar convicção daquilo que você definiu, no objetivo que você definiu para a sua vida ou para alguém. Tudo tem um propósito, nada se pode se fazer sem propósito. Então o propósito precisa ser bem definido e você precisa seguir isso. Então, falando de fé é isso, meu amigo, falando de fé é isso. Deixa eu contar uma experiência para você. Um belo dia, eu estou vindo com a minha pampinha, já dando no último, no limite do meu trabalho, e eu paro no farol. Quando eu olho para o meu lado direito, eu vejo uma bela de uma caminhonete F1000 XL, modelo Argentina. E eu olho para aquele carro, ao primeiro momento achei tão bonito, mas acendeu uma luz. Olha, o carro que eu preciso para que eu possa exercer minhas atividades profissionais. E eu olhei para aquele carro e não cobicei aquele carro como tomar daquele homem, mas eu olhei e disse assim, preciso de um carro como este. Preciso de um carro como este. E deixa eu dizer uma coisa, e desenhei aquilo, mas meu amigo, deixa eu dizer para você, eu não tinha dinheiro nem para arrumar um para-choque da minha Pampinha que estava batido. Pampinha estava batida, já estava no final. E eu não tinha dinheiro nem para arrumar isso. Como que eu conseguiria comprar um F1000, cabine estendida, cabine dupla, cabine estendida, com a carroceria também estendida? A coisa parecia, era um modelo que rodou muito pouco aqui no Brasil, um modelo argentino, muito linda, linda de... E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, eu puxei aquilo com fé, e que eu precisaria daquele objeto, daquele transporte, para exercer o meu trabalho. Com 26 dias, aquele carro estava na minha mão, aquela F1000, ela me serviu por muitos anos. Por quê? Defini, e aí busquei pela fé, porque eu não tinha condição nenhuma, e em 26 dias, aquele automóvel estava ao meu poder. Por incrível que pareça, era aquele mesmo automóvel. Por quê? Porque aquele automóvel estava à venda. E quando eu faço uma pesquisa na internet, encontro ela, e aí não tinha condição, mas como eu trouxe ela, que eu necessitava aqui pela fé, ela chegou a minhas mãos. Então, defina as coisas, defina seus projetos, realmente veja se isso é um objetivo definido, realmente aplique isso na fé e você terá grandes experiências. Tem grandes experiências que eu já vivi e algumas experiências agora eu estou trabalhando para fazer com que elas venham a aparecer, porque eu já vi elas. Você já viu o seu objetivo definido? Você já viu ele? Você já viveu ele? Você já imprimiu o futuro? Então eu convido você a fazer isso. Isso é fé, isso é a fé sobrenatural. Fé sobrenatural. Então defina isso, tenha hábito de aplicar essa fé sobrenatural. Então tem muitas histórias se a gente fosse falar de fé, mas você precisa realmente ter uma experiência de fé. Então muitas coisas têm acontecido, têm trazido-se à tona por fé. Nós vamos, por exemplo, falando também de Henry Ford. Henry Ford não teve tantos estudos, mas ele, quando ele viu que os automóveis, só os grandes ricaços conseguiriam ter um transporte, ele pôs no seu coração e desenhou e falou assim, eu trarei ao mundo e encherei o mundo de automóveis popular para que as pessoas possam ter condição de comprar um carro e assim se locomover com ele. E assim ele desenhou e colocou um objetivo definido e muitas coisas aconteceu. E hoje você anda pelas ruas, você vê os carros da Ford invadiu o mundo inteiro, porque um homem viu e desenhou. Quantos engenheiros diziam, olha, não dá, Ford foi quase preso, tentaram enterrar ele de todas as formas, mas é possível que você já andou no Ford, ou dirigindo ou de passageiro. Pois é, alguém viu, alguém desenhou, alguém seguiu e pela fé ele fez com que isso concretizasse. Não é verdade? Você pode também imaginar os aviões que estão rodando aí, alguém também um dia viu e você diz, olha, Santos Dumont em 906 fez o primeiro voo lá em Nova York, né? Acho que foi em Nova York, em Paris, fez o primeiro
voo com 14 bis lá em Paris, não é verdade? Depois tem aquela briga lá dos irmãos americanos, não vou entrar nesse detalhe, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esses homens viram e prosseguiram e colocaram isso em ação. Mas tem um outro homem que já tinha visto isso. Sim, Isaías, 600 anos antes da era cristã, ele já tinha visto isso. Ele disse que ele viu os judeus voltando, cada um voando como pomba, como na sua janela. Ele já tinha visto esse avião. Então, traga à existência as coisas que elas já existem. Você que precisa se aplicar pela fé e fazer com que isso venha se realizar. Então, tenha uma experiência de fé. Eu chamo você para ter uma experiência de fé. E nessa experiência de fé, você precisa ter um objetivo definido, propósito. Tudo precisa ser com propósito. E propósito envolve gente. Envolve levar benefício para as pessoas que estão precisando de ajuda. O mundo está faminto. O mundo precisa de inventores. O mundo precisa de pessoas com fé para socorrer eles. Olha, são milhões de pessoas todos os anos recebendo diplomas nas faculdades. Mas essas pessoas não estão conseguindo trazer à tona, porque não estão desenhando e não estão buscando pela fé os propósitos definidos. E você é o desafiado agora para fazer com que algo venha acontecer e você mudar a história na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Que você venha trazer algo diferente para que esse mundo não possa virar um mundo monótono, mas seja um mundo cheio de esperanças de fé. Meu forte abraço no seu coração. Fique com Deus.